Bem, eu vou conversar agora com a advogada Camila Portela sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, algo tão importante e que o Brasil agora ganhou a sua própria lei, baseada na lei europeia. Oi, Camila, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Bem, proteção de dados é algo já garantido na Constituição Federal, mas que nunca foi realidade. Você acha agora que com a geral de proteção de dados, isso pode vir a se tornar uma realidade? Olha, é o que nós esperamos, né? Há muitos anos já, antes mesmo de elaborar-se a lei, já se buscava isso, né? Mas agora, com a vigência da lei, será uma obrigatoriedade. As multas e as penalidades serão muito grandes e serão severas. Então, talvez com isso obrigue mesmo e comece a trazer uma certa atenção para a sua aplicação. O consumidor também tem que contribuir, ele tem que entender a importância dos seus dados, da sua privacidade. Você acha que a privacidade morreu? É uma pergunta muito difícil, né? A verdade é que nós não tivemos educação digital, né? Então, ao passo que nós temos outros tipos de educação, uma educação talvez política, uma educação social, religiosa, nós não fomos educados digitalmente. Então, a gente sai de casa e tranca a porta, mas a gente utiliza os nossos celulares e não está acostumado a ter o tipo de segurança necessária que eles requerem, né? Por exemplo. Então, a maioria das violações, digamos assim, de privacidade, elas ocorrem hoje em dia pelas violações de segurança que derivam dos meios eletrônicos, né? Então, por conta disso, por conta de nós não estarmos acostumados com isso, nós muitas vezes não temos nem conhecimento, né, que sofremos um incidente de segurança, e por isso acaba que não nos policiamos, não tomamos as medidas que são necessárias. Você não concorda Então, que para essa lei pegar a necessidade de muita informação, o consumidor tem que ser muito informado, ele ainda tem medo de um bandido armado, mas ele não tem medo ou nem tem noção de que os dados digitais são 10 vezes mais perigosos. Os malfeitores mais perigosos trabalham apenas com dados. é verdade. Muitas pesquisas mostram, inclusive, que o nosso país é um dos mais vulneráveis aos ataques, né? Talvez também um dos fatores também é por conta de que nós não estamos tomando os cuidados necessários, né? Essa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já previa a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que visava como uma das suas competências a educação da população neste sentido. O grande problema é que esta autoridade, né, este órgão, ele acabou não sendo criado anteriormente à vigência da lei, que era o que se pretendia. Então, acabou que a lei entrou em vigor e a população não está educada e não está preparada para ela. Muitos não conhecem a legislação, muitos não sabem que a legislação está já vigente e nós não estamos preparados para isso. Na prática, dê um exemplo da atuação da nova lei. Olha, a todo momento nós estamos lidando com isso, né? Então, existem várias situações que nós podemos ver diariamente nos jornais, nas notícias, que existem vazamentos de dados, que hackers violaram as grandes empresas e tiveram dados vazados. Hoje, já se entende que o valor que é vendido os nossos dados pessoais
são mais caros e mais elevados que muitos bens de consumo que nós temos no mercado. Do que os Por que isso serviços que nos acontece? são oferecidos, né? São mais caros os Sim, dados do que os serviços que nos são oferecidos. sim. Por que isso acontece? Porque os dados eles são utilizados hoje para traçar um perfil do consumidor e com isso identificar e formar a opinião do consumidor. Então hoje muitos consumidores são levados a consumir, são formada uma economia de dados, né, como a gente fala, porque sabendo aquele perfil do consumidor, já se sabe o que ele pode consumir, já se sabe o que induzir a ele em termos de consumo, né? Um exemplo bem legal dessa situação é um caso típico que se comenta muito na questão de privacidade de dados, que é o caso Target, de uma adolescente, né, que foi nos Estados Unidos, mas é bem legal para ilustrar essa situação. Nos Estados Unidos, uma garota adolescente, menor ainda, inclusive, engravidou e não contou aos pais. Mas o Target, que é um grande supermercado, né, americano, soube antes dos pais que a garota estava grávida. Mas como aconteceu isso? A garota começou a fazer algumas pesquisas de produtos relacionados à gravidez no site da Target. E eles têm um programa, um sistema de que consegue identificar, inclusive, o período da gravidez, o período gestacional que a mulher está, só relacionando a pesquisa que ela faz no site. Com base nisso, a Target encaminhou uma carta à casa dos pais, fazendo algumas ofertas de serviços de produtos de gravidez. O pai ficou super aborrecido, né? Ligou para a Target e falou: que história é essa? Vocês querem induzir minha filha adolescente a engravidar? E aí, acabou que depois de alguns dias ele ficou sabendo que a filha estava, de fato, grávida. Né? Então, são vários casos como esse. Doutora Camila, mas nem sempre é muito ruim. Todos nós gostamos de ligar para o Telepizza e quando nós damos o número do nosso telefone ou do nosso CPF, eles já sabem o sabor que a gente prefere, de que forma a gente vai pagar, eles já sabem tudo, fica muito rápido. Todos nós gostamos. Eu, por exemplo, compro de vez em quando na Amazon livros de marketing, sempre livros de marketing. Conclusão, todo novo lançamento agora eu recebo. Eu não tenho mais trabalho de ficar procurando, eles já mandam direto para mim, já oferecem direto os novos lançamentos. Eu gosto disso. Então, agora também isso será proibido? Depende. A questão é, nós podemos escolher, nós, titulares dos dados, ou seja, donos dos dados, podemos optar pelo que nós desejamos fazer com os nossos dados. Afinal, são os nossos direitos, né? Então, se eu desejar, eu posso escolher receber essas informações ou que as empresas tratem os nossos dados dessas formas. Então, agora, além de perguntar débito ou crédito, eles vão ter que perguntar, quer que libere os dados ou não? Não é isso? Sim, sim, exatamente. Eles vão precisar informar ao consumidor que vão tratar aqueles nossos dados especificamente e de que forma tratarão, e inclusive se compartilham esse dado com outra pessoa. Agora, o lojista, o varejista, ele tem algumas estratégias. Por exemplo, você aceita CPF na nota, você deseja o CPF na nota, aí a gente está interessado na nota porque vamos ganhar prêmios, tem concurso da Secretaria da Fazenda, a gente acaba dando o CPF. Isso já era, né? Não, a questão é, quando existe uma base legal, um fundamento legal, não há um problema nisso, né? Então, a lei traz uma série de hipóteses em que eu vou poder coletar os dados, né, daquelas pessoas, sem que necessariamente seja com base no consentimento, ou seja, com base no acordo. Tudo bem, eu quero conceder meus dados. Quando eu estou falando de uma nota fiscal, eu estou falando de uma obrigatoriedade legal, né? A lei exige que a gente conste lá, emita uma nota fiscal, constando o CPF daquele cidadão e tudo mais. Então, nessas hipóteses, tudo bem. Então, eu vou poder fazer dessa maneira, porque a lei me permite.
Então, a lei também consta outras hipóteses, a não ser essa, por exemplo, baseada num contrato, quando eu estou falando de uma relação de trabalho, né? E dentre outras, que vai poder resguardar aquela empresa para a coleta de diversos tipos de dados. Como é que o consumidor pode ficar sabendo o seu histórico de consumo? Se ele foi vendido, para quem que ele foi vendido, como ele está sendo utilizado? Então, a lei vai trazer este grande direito para o consumidor e para todos os outros titulares, não só para o consumidor. Isso é uma novidade bem legal, porque, na verdade, até o presente momento, a gente não poderia tomar conhecimento do que estavam fazendo com os nossos dados, né? Um caso interessante foi o que ocorreu recentemente, há um ano atrás, com uma grande rede de farmácias. Eles estavam coletando os dados de CPF, informando aos clientes de que seria para conceder descontos, por exemplo. Mas, na verdade, eles estavam compartilhando esses CPFs com planos de saúde seguros. E os seguros e planos de saúde viam que aqueles que compravam, por exemplo, remédios para cardíacos, eles aumentavam o valor do plano de saúde porque já tinham conhecimento que poderiam ter alguns problemas de saúde. Então, eles já tinham conhecimento prévio, né, do consumidor. Isso era, de uma certa forma, injusto, né, para o mercado. Sim, mas, Então, por para exemplo, que isso doutora, não... remédios que necessitam de receita, aí a gente não tem como fugir. Não, mas por isso mesmo, existe uma base legal, né, como a gente comentou ainda há pouco. Então, a legislação, ela respalda essa coleta de dados, porque, de fato, a legislação exige uma coleta desses dados pessoais, com o CPF, com o endereço, né? Então, realmente, Então, vai exige existir esse agora controle. um portal da transparência. Eu vou pedir para o meu cartão de crédito que eu quero o meu histórico de consumo e quero saber para quem que eles venderam. Isso. Não se eles venderam, eles estão totalmente ilegais. Eles não podem vender. Eles só podem utilizar os nossos dados para aquela destinação específica do que eles estão fazendo. Então, se for para a farmácia, somente para aquele remédio, né, para a compra dos remédios. Se for, por exemplo, para a loja, eles podem coletar o meu e-mail ou o meu nome para receber aquele vínculo, aqueles livros, por exemplo, mas só se eu autorizar. E como é que eu posso tomar conhecimento disso? Quais lojas que têm os meus dados? Quais os lugares que têm os meus dados? Toda empresa, a partir de agora, é obrigatório que conste, que tenha um canal para que nós, titulares dos dados, possamos exercer os nossos direitos. Então, a gente vai poder ingressar, por exemplo, num site, numa plataforma, e dizer, eu solicito saber se existem dados meus nesta empresa. E se sim, quais são? E diversos E outros também direitos que a gente vai eles são poder exercer. obrigados a conceder essa informação. Obrigados. Obrigados. Agora, doutora, e se nós aceitarmos o termo de uso? Quando nós fazemos o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, vem lá termos de uso em que eles podem manipular os nossos dados. Se nós não aceitarmos esses termos de uso, eles não nos aceitam. E aí, nós vamos ficar excluídos? Então, essa é a grande questão, né? A gente sempre vive nesse impasse de que nós queremos estar nas redes sociais para nos sentirmos incluídos, sempre, Sim, né, é o fazendo parte pertencimento, dessa nós rede. estamos na vida moderna. Exato. E por outro lado, se nós não fazemos parte disso, nós nos sentimos excluídos, mas se fazemos, estamos compartilhando nossos dados. Então, não tem jeito, né? De fato, quando nós visualizamos os termos, nós acabamos lendo que quando nós aceitamos, nós estamos dividindo com aquelas redes vários dados nossos, de localização, dados de nome completo, até de amigos nossos. Então, não só nossos, mas como também de nossos contatos. Então, nós estamos, sim, bastante vulneráveis, né? E, para dar um exemplo claro disso, existe um aplicativo de corrida, tá? E que ele consegue colocar o local, né, em que as pessoas estão se deslocando. E com base nisso, muitas
enfim, muitos meliantes, né, estavam tomando conhecimento exatamente de onde as pessoas estavam e estavam cometendo crimes, né? Então, de fato, a gente não percebe no momento que a gente utiliza, mas estão a todo momento se utilizando dos nossos dados para se aproveitar da nossa fragilidade. Sem dúvida, a nova lei traz algumas novas observações para os consumidores, mas se eles não se informarem, dificilmente a lei vai pegar, não é isso? Sim, com certeza. A verdade é que está começando, né? É claro que começando. Nós muitas vezes temos o nosso direito violado, mas não sabemos como agir, de que forma começar, né? A verdade é que nós já temos, inclusive, decisões judiciais com relação a essa legislação, né? Inclusive penalizando com uma construtora, né? Em pouco tempo, né? Dia 18 agora do 9, começou a entrar em vigor e já agora, dia 1º do 10, já temos a primeira decisão judicial penalizando uma empresa. Então, a verdade é que se nós, consumidores, não formos atrás do que nós temos direito, nós nunca vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Agora, em época de eleição, nós já estamos recebendo mensagens, né, de alguns partidos, etc., e aí, algumas pessoas andam me perguntando como é que essa pessoa descobriu meu nome e meu número? Eu nunca forneci, né? Isso é uma violação à legislação, uma A violação lei me clara, permite né? bloquear essas pessoas? Eu posso bloquear para o meu telefone, para o meu computador, receber, por exemplo, mensagem política? Permite bloquear. Mas eu penso que, mais do que isso, nós precisamos exercer o nosso papel de informar, porque é o começo da lei. Então, nós precisamos informar essa pessoa. Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela proíbe esse tipo de medida. Então, cuidado, se informe um pouco sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que todos nós precisamos, como cidadãos, fazer um pouco do nosso papel e divulgar também o que é necessário, né? E as empresas também precisam começar a implantar, a adotar a implementação da legislação para fornecer o que é necessário. Tomara, doutora, que essa lei pegue ou pelo menos alerte o consumidor que a informação é o seu principal ativo em todas as situações. No caso de violação e no caso de defender os seus direitos. Tem que buscar sempre informação. Eu agradeço essa entrevista, eu agradeço as suas informações técnicas sobre isso, e é um assunto que a gente pode, inclusive, voltar a conversar, porque a lei, como a senhora falou, está começando. Então, vários casos novos vão aparecer e novas adaptações. É uma lei de extrema importância para nós todos que somos consumidores. Muito obrigado pela entrevista e boa noite. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite, mano.